Boa tarde, galera. Tudo bem? Eu demorei um pouco hoje porque eu precisei providenciar algumas coisas, né? Inclusive, eu quero pedir desculpa pelos improvisos, mas na verdade essas aulinhas são apenas um auxílio nesse período que vocês estão em casa. Então, não é nada profissional, não é nada muito elaborado, mas em termos de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que é de boa qualidade, tá? Então vamos lá. Eu vou agora mencionar alguns aspectos que têm relação com a nossa última aula e eu vou dar uma base para que a gente possa entender melhor o próximo conteúdo, certo? Então, nesse sentido, nós falamos inicialmente da importância da homeostase. E nós nos referimos à homeostase como a capacidade que o nosso organismo tem de manter constante as condições do meio interno. Nós definimos o meio interno como o meio em que residem todas as nossas células. E então, nós, em termos fisiológicos, nós caracterizamos esse meio como o meio onde vivem as células e nós chamamos este espaço, né, de líquido extracelular, ou LEC, né? Para diferenciar de um espaço que é delimitado pela membrana plasmática, que é o interior da célula, que nós chamamos de lício, né? E aí nós falamos que a homeostase tenta preservar as condições desse meio onde residem as minhas células, do líquido extracelular, que é formado por dois compartimentos, né? O compartimento intersticial e a parte líquida do meu sangue, o plasma, e que eu preciso que esse ambiente, então, tenha condições adequadas para que as minhas células que residem ali possam estar fazendo as suas atividades. E, consequentemente, isso preserva, né, o funcionamento fisiológico e, portanto, tende a preservar a saúde, certo? Bom, nós vimos que todos os sistemas fisiológicos, eles têm uma importância na manutenção da homeostase, porque todos eles estarão trabalhando em algum aspecto para que as condições do meio interno sejam mantidas. Volume, osmolaridade, pH, gases, nutrientes, etc. Né? Entre esses sistemas, eu citei para vocês no final da segunda aula dois grandes sistemas que são, digamos assim, centrais para a manutenção da homeostase. Esses sistemas são o sistema nervoso, né, e o sistema endócrino. Eu normalmente inicio a fisiologia pelo sistema nervoso, justamente dada a importância das tarefas que ele executa dentro do nosso organismo e que são essenciais à manutenção da homeostase e da saúde. E dentro do sistema nervoso, a gente precisa entender um princípio fundamental, que são as ações que as células nervosas fazem, em particular os neurônios, tá? Então, os neurônios são células chamadas excitáveis, né? Células que fazem uma alteração de voltagem na sua membrana, que nós chamamos do potencial de ação, né? E que, ao fazerem isso, executam a tarefa que eu chamo de primária do sistema nervoso, que seria a comunicação neural, que nos permite fazer todas as coisas que fazemos, né? Então, um dos desafios iniciais é nós entendermos o funcionamento desse tipo de célula, né, do neurônio, que é uma célula excitável. Existem outros tipos de células excitáveis? Sim, existem as células cardíacas, né, as musculares cardíacas, que compõem o nosso músculo cardíaco no coração, são células estáveis, e temos as células musculares esqueléticas, tá? Esses três tipos celulares, neurônio, células cardíacas e células musculares esqueléticas, são as células ditas excitáveis, capazes de oscilar o seu potencial de membrana, que eu vou tentar explicar para vocês, e fazer o potencial de ação. E quando executam este potencial de ação, um determinado evento fisiológico acontece. Então, por exemplo, quando um neurônio faz o potencial de ação, ocorre uma comunicação frequentemente neural, sinapse, que nós também vamos falar provavelmente. Quando uma célula cardíaca faz potencial de ação, ocorre a contração muscular cardíaca.
que move o nosso sangue. Quando uma célula muscular esquelética faz a contração, né, faz o potencial de ação, ela também sofre contração. E o que acontece aí, então, é a contração muscular esquelética, que por sua vez gera movimento. Esses 3 exemplos demonstram a importância do evento potencial de ação para várias funções biológicas, para várias funções fisiológicas, né? E que são essenciais à manutenção da homeostase. Então, o nosso desafio agora é entender como é que essas células criam, né, esses potenciais de membrana, o que são esses potenciais de membrana e como eles acontecem. Então, esse é um primeiro desafio. Para isso, a gente tem que usar mecanismos básicos que normalmente estuda-se na biologia celular, tá? E esses mecanismos básicos são os transportes de moléculas através das membranas biológicas, tá? Por que nós precisamos entender transporte pela membrana plasmática para estar podendo entender o potencial de membrana de células excitadas? Então, vamos lá. A primeira coisa que se observou é que quando a gente avalia o interior da célula em relação ao exterior da célula, existe uma diferença de voltagem, tá? Por que nós usamos o termo voltagem? Porque existe uma diferença de distribuição de cargas elétricas, né? Aqui se aplicam as leis da física ou da biofísica, tá? Então, existe uma diferença de distribuição de cargas elétricas próximo à membrana plasmática. De tal maneira que o interior todo, eu não desenhei aqui, mas o interior todo próximo à membrana plasmática tem um excesso de cargas negativas em relação ao exterior da célula, que por sua vez tem um excesso de cargas positivas, né? Apesar de eu não ter desenhado aqui, essas cargas negativas e positivas, na verdade, representam moléculas que em meio aquoso, lembrem que o interior da célula é água e o exterior da célula também, elas apresentam carga líquida, né? Então, quando eu digo assim, cargas negativas, eu estou me referindo a moléculas que em meio aquoso têm carga líquida negativa. Enquanto existem moléculas que em meio aquoso têm sua carga líquida positiva. Na bioquímica ou na química, a gente diz que moléculas que têm carga líquida negativa se chamam ânions. E moléculas que têm carga líquida positiva em meio aquoso se chamam cátions, tá? Então, só para ficar claro isso. Por que nós estamos falando disso? Porque são essas moléculas que, ao se distribuírem de maneira diferente entre o interior da célula e o exterior da célula, criam essa diferença de cargas, que nós chamamos de diferença de potencial elétrico, tá?